Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, turminha. Então vamos hoje falar sobre uma coisa que muita gente acha que não é necessário fazer, mas que é necessário e é muito importante, que é estudo, né? Tanto que o título, faz parte do título do nosso podcast, né? Estudo e evolução. Então precisamos estudar para poder evoluir, senão não rola, né? Então, e nós vamos hoje conversar um pouco sobre por que temos que estudar poker, né? Por que a gente tem que pensar, repensar, analisar e estudar uma mão, às vezes, que a gente joga ou que a gente viu, e sentar com os amigos ou com o pessoal do clube, o pessoal do home game mesmo, né? E vamos entender aquela mão, vamos discutir o que você faria. Você faria bet daquele jeito? Você aumentaria aquela quantidade, né? O seu bet pós-flop seria tal, ou faria maior? E assim a gente vai tentando entender a linha de pensamento das pessoas para ir ajustando o nosso jogo, não para jogar necessariamente contra elas, mas para jogar, para evoluir mesmo o jogo, né? Para a gente conseguir pensar várias possibilidades em mãos semelhantes, né? Olha só, eu vou citar um caso de uma mão que eu joguei no home game, o nosso home game lá, Toca do Coelho, que até vou mandar um abraço pro pessoal do Toca, que eu costumo dizer que é o melhor home game do Brasil, cara, e é sensacional. É na casa do nosso amigo Rafael. Sempre os dealers são nossos amigos, então a gente chama dealer profissional. É um evento assim, a gente deixa marcado na agenda, porque é muito legal de jogar esse home game, né? A gente estava jogando lá no home game da Toca do Coelho, né? E eu estava eu sair com as Ais no UTG. Para quem não sabe, e como a intenção desse podcast é ensinar poker, o TG é uma posição da mesa em que você é o primeiro a falar antes do flop. Então, a primeira ação do jogo, a primeira ação daquela mão, quem vai fazer é você, é o UTG. Chama-se UTG porque o cidadão está under the gun, ou seja, sob a mira da arma, né? É o primeiro a falar, é o cara que tem toda a responsabilidade de começar o jogo. Então a pressão está toda em cima dele. Então eu estava no UTG com Ais, né? Então eu estava no UTG com a mão mais forte do jogo. No pré-flop, logicamente. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e apostei o valor do Big Blind, que é o que a gente chama de dar limp. Aí eu dei limp. E aí os outros jogadores foram ou dando fold ou dando limp. A mesa estava cheia, tinha 9 jogadores. Então fold, limp, né? Pagou, o outro cidadão também pagou o valor do Big Blind. Se não me engano, os blinds eram 600, 1.200. Então aí eu coloquei 1.200, aí o outro colocou 1.200, aí o outro fold, aí o outro colocou 1.200, aí o outro fold. Foi chegando assim, fold e call, fold e call, até chegar no próprio Big Blind, que por acaso era o Rafael, dono da casa, o anfitrião, né? E aí o Rafael aumenta para tipo 3.600, alguma coisa assim, né? Mais ou menos 3 ou 4 vezes, entre 3.600 e 4.500, alguma coisa assim. Ele aumentou. E era exatamente isso que eu queria. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei e fui de all-in. Eu tava acho que com umas 90 mil fichas, né? Fui de all-in. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou assustado. E quem tinha entrado de limp, ou seja, quem tinha pago
somente o valor do Big Blind, como eu mesmo tinha feito, foldou, né? Deu fold, desistiu de jogar a mão, ficou com medo. Eu tinha feito isso, na verdade, era para pegar todo o dinheiro que estava ali e decidir a mão ali mesmo, antes do pré-flop. Só que se alguém desse call do meio da mesa, tentando fazer uma armadilha, eu estaria com par de ás, ou seja, eu estaria com a mão mais forte do jogo. E aí o Rafa, quando chegou nele, ele ficou pensando, o Rafa foi o que aumentou, né? E era o Big Blind. Ele ficou pensando, pensou mais um pouco, depois ele pensou mais um pouquinho, ele gastou acho que 2 cartõezinhos de Time Bank. Time Bank, para quem não sabe, é um cartão que vale 1 minuto de tempo para você poder pensar. Então quando você joga a mão, o dealer ele tem um reloginho, ele te dá 5 segundos para pensar. Aí se você não pensa em 5 segundos, ele liga o reloginho e deixa rolar por 30 segundos. Aí se nesses 30 segundos você não tomar a decisão, ele pede um cartão de Time Bank seu e ele te deixa pensar por mais 1 minuto. Né? Então geralmente no jogo a gente recebe 3 cartõezinhos de Time Bank. Aí ele gastou um cartãozinho, ele ficou pensando 1 minuto e meio quase. E aí lá no final ele pegou e deu call, ou seja, ele pagou a minha aposta de all-in. Ele tinha um pouquinho mais que eu, ele devia ter umas 92 mil fichas, eu tinha cerca de 90 mil. E aí ele deu call. Aí ele abre valete, e eu abro o par de ás. Ele fica pistola da vida comigo. Como você joga um par de ás de limp all-in do UTG? Você tinha que ter dado raise no meu raise. Você tinha que ter tribetado o meu raise. Porque aí você vai buscar mais valor. E não sei o quê. E aí eu falei, pô, Rafa, na verdade eu subi, fui de all-in pra você dar fold, cara. Eu não queria que você saísse do jogo. E aí abri o flop lá, eu trinquei o ás no flop. Ou seja, ele ficou com 2.000 fichas. Depois de mais 2 mãos ele foi eliminado. Enfim. E aí ficou essa discussão, lógico, entre amigos, né? Uma discussão saudável. Pô, você tomou a decisão errada, você não jogou da forma mais correta, com esse par de ás no TG. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, eu vou ver, eu acho que eles têm razão, eu acho que eu não deveria ter tomado essa ação. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro meu professor, né? E o Vini Marques, né? Que além de tudo, é um amigo muito querido. Aí eu falei, Vini, o cara é super ocupado, é comentarista do Party Poker, o cara é massa, né? Monstro. Aí eu falei, pô, Vini, quando você tiver um tempinho, analisa essa mão. Aí expliquei do jeito que eu contei pra vocês, só que de uma forma mais rápida, porque eu não preciso detalhar muito, né? Aqui no podcast a gente dá uma detalhada maior, porque o público é diferente, né? Eu tento trazer o pessoal que está começando a jogar e que está aprendendo a jogar poker, né? E aí eu peguei e falei, Vini, a mão foi assim, assado. Ele pegou e falou, cara, realmente, depois de um tempinho ali, ele me respondeu. Ele falou, realmente você devia ter jogado, você poderia ter, ele não fala devia, né? Você poderia ter jogado essa mão diferente. Você poderia ter dado um tribet, ou seja, você poderia ter reaumentado o aumento do Rafa. Ele se ele desse call, ia trincar a mão no flop, né? Eu ia fazer uma trinca, porque bateu um outro ás no flop. E para quem não sabe, flop são as 3 primeiras cartas que abrem na mesa, as 3 primeiras cartas comunitárias. Então logo nas 3 primeiras cartas que abrem, bateu um ás e eu trinquei. E aí eu ia dar check, ele ia forçar alguma coisa com um par de valete, com medo do ás, né? E aí sim eu poderia dar all-in e aí ele iria foldar, né? Ou ele poderia dar call e tentar alguma coisa no turn, que é a 4ª carta comunitária, enfim. Eu deveria ter estendido um pouco mais a ação, também para chamar mais alguns jogadores que estavam em dúvida, né? Alguém daqueles jogadores que fizeram a aposta mínima lá, que pagaram
o valor do Big Blind, que a gente chama de limp, né? Então, aqueles caras que entraram de limp, num tribet, se tivesse com algum par mediano ali, poderia até ter pago o tribet, né? O realmento que eu fizesse. Então, se bem que eu acho isso improvável, né? O meu all-in acabou assustando todo mundo e acabou fazendo com que o Rafa tomasse a ação de dar call, que também, na minha visão e na visão do Vini, foi uma ação errada. Se ele tem valete, eu do UTG, do limp, ele aumenta e eu vou all-in, é porque eu tenho coisa muito forte. Eu devo estar mais forte que ele, com vala, com valete. Então, a ação dele não foi a ideal também. Porém, quem chamou a ação, né, quem foi o agressor da mão, depois dele fazer o aumento, fui eu que fui de all-in. Então, talvez essa minha ação de all-in não tenha sido a mais ideal. Isso o Vini Marques me falou, aí ele me explicou alguns conceitos e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. E depois, falando dessa mão com muitas pessoas, eu consegui colher muitas informações, né? Muitas pessoas falando, seguindo essa linha do Vini. Muitas pessoas falando, não, mas quem estava errado foi o cara que deu call de vala. E aí eu fui pensando e fui ajustando. E fui, caramba, da próxima vez que isso acontecer comigo, eu vou tentar não fazer isso. Eu vou tentar explorar um pouco mais o par de ais. Se eu tiver de começo de mesa ali o TG mais um, eu vou tentar fazer essa armadilha, né? Esse trapping de entrar de limp, ou seja, de pagar apenas o valor do Big Blind, para fazer com que outras pessoas aumentem, para que eu possa reaumentar, para que eu possa tribetar a aposta dessa pessoa. Mas também não posso fazer isso direto, porque se eu fizer isso direto, toda vez que eu entrar de limp no TG, todo mundo vai saber que eu devo ter par de ais ou par de rei. Então aí o pessoal vai todo mundo foldar e não vai acontecer nada na mão, né? Então assim, o legal do jogo, do poker, é que assim, a gente tem que aprender a balancear. Então, o que é balancear? O que é ser um jogador balanceado? É você saber que você não pode agir da mesma forma sempre que você tiver as mesmas cartas nas mesmas posições. Porque senão a sua leitura vai ficar muito fácil. Você vai ficar muito, muito fácil de saber que quando você entra de limp no UTG, você nunca joga do TG, mas quando você joga, ou você dá raise, né, ou você aumenta a aposta, ou você entra de limp. E aí fica fácil de você saber. Pô, se toda vez que ele entra de limp é porque ele tem ais, rei, rei, dama, dama, então sempre que ele entrar de limp do TG, eu foldo. É simples, a leitura fica fácil. Então você se torna um jogador explorável, né? Você se torna um jogador desbalanceado. Então eu posso começar a entrar de limp do TG, por exemplo, com valete 4 naipado. E aí as pessoas vão começar a achar que eu tenho ais e vão começar a foldar e eu puxo a mão com valete 4. Entendeu? Então, assim, por que é importante estudar? Porque o poker ele não é só a parte psicológica também. Ele existe a parte matemática. Principalmente quando a gente joga online. Quando a gente joga online, eu não estou vendo a outra pessoa. Eu estou vendo que ela está, por exemplo, demorando para tomar uma ação. Mas isso, por exemplo, se eu tiver num celular, eu posso ser enganado, por exemplo, por uma flutuação da conexão de internet. Então eu estou achando que o cara está demorando para responder porque a minha internet deu uma variada lá e demorou para chegar o sinal dizendo que o cara tinha feito uma ação. Então eu acho que ele demorou, mas na verdade ele foi instantânea a ação dele. Então, quando se joga online, você tem que estudar essa parte matemática, porque você começa a analisar probabilidades e estatísticas, né? Então, por exemplo, quando a pessoa aumenta com ais e rei do meio da mesa, essa jogada ela tem uma possibilidade positiva de ganho, que a gente chama de EV+, né? Ela tem um valor estimado positivo. Esse conceito de valor estimado a gente vai ver em outro podcast, eu vou falar só dele. Tá?
Então eu tenho o valor estimado positivo é quando aquela ação que eu tomei, ela costuma estatisticamente ser lucrativa. Quando eu tenho valor estimado negativo, é quando aquela ação que eu tomei naquela posição com aquelas cartas, ela tem estatisticamente tendência a gerar prejuízo. E o valor estimado igual a 0 é quando eu foldo, quando eu desisto da mão. Então, quando eu desisto da mão, o valor estimado da jogada é igual a 0. Porque eu não vou ganhar nem perder. Então, é isso. Então, a gente estuda para que no longo prazo a gente consiga realizar muito mais ações de valor estimado positivo do que de valor estimado negativo. O valor estimado negativo me dá prejuízo, o valor positivo me dá lucro. No longo prazo, pode ser que eu faça uma ação correta, que é de valor estimado positivo, porém, naquela mão deu errado. Tá? Acabei de jogar um par de rei aqui, online, e o cara me pagou com... Fui ao in, porque eu estava curto de ficha. O cara me pagou com dama 10, bate dama no turn e dama no river. Ou seja, o turn é a 4ª carta comunitária e o river é a 5ª carta comunitária. Então, ou seja, ele fez uma trinca em cima do meu par de rei. Né? Mas a minha jogada foi errada porque eu perdi? Não, a minha jogada foi certa. A gente costuma dizer que perdeu pro baralho. Eu perdi pro baralho. Eu perdi pela probabilidade mínima. Mas na maioria das vezes, quando eu tomo essa ação com o rei-rei, com o par de rei, eu ganho. Então, na maioria das vezes, a minha ação é lucrativa. Então, a minha ação foi de valor estimado positivo. Ou EV+, que a gente chama. Né? Então, quando a gente estuda, a gente começa a perceber padrões e formas de jogar que dão mais certo do que outras formas. Né? Isso a gente... todo jogador de pôquer, ele conhece, ele sabe sobre grupos de mãos. Né? O que são grupos de mãos? São mãos que os matemáticos estudiosos do pôquer viram que tem muito mais chance de ser lucrativo do que outras. Então as mãos mais lucrativas, elas estão lá no grupo 1. Ás, rei, dama, vala e ás e rei naipado. Né? São as mãos mais lucrativas do pôquer. Acho que vala nem entra no grupo 1. Se não me engano é ás, rei, dama e ás e rei naipado. Aí depois grupo 2. Aí vem vala, 10, ás e rei desnaipado e mais algumas lá. Tá? Então assim, e aí tem as do último grupo, lá grupo 5, grupo 6, né? Que elas são mãos ruins, tipo 5 e 6, 7 e 9, naipado e tal, que elas dão mais prejuízo do que lucro. Mas elas também continuam sendo de valor estimado positivo. Mas quando a gente estuda, a gente começa a analisar probabilidades também das cartas baterem. Por exemplo, se eu tenho um par de rei, a probabilidade de eu estar ganhando de outras posições é muito grande. Né? Em compensação, se eu tenho 2 e 7, a probabilidade de eu estar ganhando de alguém com aquela mão é muito pequena. O 2 e 7 é o pior jogo do pôquer. Tá? O 2 e 7 desnaipado. 2 e 7 offset, que a gente chama, né? Offset é com naipes diferentes. A gente costuma chamar de off. Então seria 2 e 7 off. Então é a mão menos lucrativa do pôquer. Ela não é certeza de prejuízo, mas é a mão menos lucrativa. É a mão que menos vezes você vai acertar. Certo, turma? Então, para não ficar muito comprido, que já tá bem comprido esse episódio, eu vou deixar o recado então para vocês, né? Existem softwares que fazem essa comparação de probabilidade de mãos, né? Uma delas que eu gosto de usar é o Equilab. Você coloca, ele se chama Poker Strategy Equilab, né? Então você entra no site pokerstrategy.com. Dá para baixar o Equilab lá. Ele é em inglês, mas é bem facinho de entender. Tá bom? Aí você fala assim, bom, eu estou na posição tal com a carta tal. E aí eu sei que o meu oponente, ele tende a abrir com tais mãos. Então todos os ases,
naipados, ases não naipados até o ás 7, aí naipados todos os reis até rei 6, depois não naipados até rei 8, e aí você vai botando as estatísticas, as mãos que você acha que o teu oponente iria te pagar, né? E aí ele te mostra a probabilidade de você estar na frente dele com aquele range de mãos, com aquele intervalo de mãos, né? É bem legal, ajuda você a ter uma noção de se você tomou a ação correta no longo prazo ou a ação incorreta, ou seja, aquela que no longo prazo tende a fazer você perder dinheiro, e a ação correta seria no longo prazo aquela que tende a fazer você ganhar dinheiro, né? Então é isso, turma. A importância do estudo é você começar a pensar e a entender padrões de lucratividade, né? Então, quando você não estuda, você joga mais pelas cartas, né? Você joga rezando para bater alguma coisa. Quando você começa a estudar, você começa a perceber que certas ações elas são possíveis de ser realizadas sem carta nenhuma, sem saber quais são as suas cartas, né? E isso o estudo ele tem a vantagem de fazer com o pensamento da gente quando está jogando. A gente tende a pensar esse tipo de possibilidade, de probabilidade, devido a padrões que a gente estudou que são parecidos com aquele daquela situação em questão. Então, a dica que eu dou sempre que você puder, converse com alguém sobre uma mão, converse com alguém sobre uma situação, veja a opinião daquela pessoa, veja se ela está de acordo ou se ela discorda com a sua ação e por que ela discorda da sua ação, né? E aí você com certeza vai contribuir para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu colega, da pessoa que você está conversando. Porque conversando, mostrando situações que a gente consegue conversar e evoluir, né? A gente consegue evoluir o jogo entendendo situações sobre outras perspectivas que não a nossa. E aí a gente começa a pensar que, caramba, eu posso ter errado naquela ação que eu achei que estava certo. Ou então, eu achei que eu agi errado, mas pelo que o pessoal está me falando, eu agi certo. Então, só estudando, só compartilhando, que a gente vai conseguir chegar nesse nível de entendimento do jogo. E claro, quanto mais a gente entender essa parte de probabilidades e estatísticas, mais a gente vai conseguir analisar as outras partes, né? A parte psicológica, por exemplo, quando você está jogando ao vivo, né? Se você tem o domínio da parte matemática, você consegue extrair muito mais informação da parte psicológica. E isso ajuda o teu jogo de maneira fenomenal, assim, é uma diferença gritante. Beleza, turminha? Então é isso aí, meus amigos. Vamos ficando hoje por aqui. Marque aí o nosso episódio com um joinha, um coraçãozinho. Dê uns 5 estrelas lá pra gente, tá bom? Que isso só ajuda a melhorar o canal e ajuda a gente conseguir mais tempo para fazer material de mais qualidade para você. Tá bom, meu caro? Muito obrigado mesmo pela sua audiência. E fique conosco e compartilhe esse podcast, tá bom? Fique ligadão aí porque a gente está sempre colocando, toda semana aí tem conteúdo para você, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima!